terceiro livro de Moshe Rabbeinu, Vaikra. Se traduz geralmente como Levítico, já que tem a ver com os sacrifícios, que eram feitas cerimônias e as ofertas eram recebidas pela tribo de Levi e pela linhagem de Aharon, que era um subgrupo dos levitas. Então, nessa perachá, diz a primeira palavra, Vaikra, e chamou o Eterno a Moisés, Me'ohel Moed, da tenda da assinação, dizendo, aí vai explicar, esmiuçar para o Moshe, como deveriam ser feitas essas ofertas. Aqui diz Vaikra, a palavra Vaikra, o Aleph de Vaikra, está bem pequenino no texto. E é comentado, logicamente, sobre isso, que o Moshe, na sua alta modéstia, não queria escrever essa palavra completa com Aleph, e sim sem o Aleph. Assim como acontece mais adiante na história de Bil'am, que Deus chama Bil'am, lá está escrito Vaikar Bil'am, Vaikar sem o Aleph no final. Mas Deus, não, para você eu chamo com uma devoção muito maior, um vínculo muito maior. Aí o Moshe, na sua modéstia, bota o Aleph, botou um Aleph bem pequeno. Bem, aí Deus fala com o Moshe da tenda da assinação, só o Moshe escuta o que Deus está falando. Então, aí vai começar, então, todos os sacrifícios, ou seja, na semana passada, a gente termina o levantamento do Mishkan, do tabernáculo. E agora vem como deveriam ser feitas as cerimônias das oferendas lá no tabernáculo. O que a gente tem lá? Adão, que atrive Miquem, Corban, Lashem. Adão quer dizer um homem, quando for fazer uma oferta para o Eterno, mas aqui os sábios não deixaram passar sem mencionar Adão. Por que Adão? Podia usar outro termo, Ish, quer dizer pessoa, mas Adão é o primeiro homem. Então, daqui tem vários comentários. Primeiro, o Adão era dono de tudo. Então, ele ofereceu somente coisas que pertenciam a ele. Da mesma maneira, eu só posso oferecer ao Eterno coisas que me pertencem. Que não me pertence, eu estou roubando, não posso fazer, então, uma oferta ao Eterno. Outra, Adão. Adão representa macho e fêmea, como está no capítulo 5. E eu chamou de Adão. Isso quer dizer que o homem poderia ofertar pela família dele, ou se a oferta fosse da família, incluir todos daquela família. Então, era importante a palavra Adão. Então, daqui a gente tem, no primeiro forma de fazer um sacrifício ao Eterno, era um sacrifício chamado Olá. Olá. O que é Olá? Olá quer dizer que sobe. Ou seja, subia todo o sacrifício como se fosse ao Eterno. De que maneira ele era queimado completamente no altar. Daí a tradução para o português, holocausto. Holos quer dizer o todo, causto de causticante, que era queimado completamente no altar. E em cada uma dessas modalidades, tu tinha o tipo de sacrifício que era ofertado. Então, basicamente, eram 4 modalidades de sacrifício. Primeiro chamado de holocausto, em hebraico, olá. Esse era completamente queimado no altar. O outro chamava-se hatat. Hatat era um tipo de sacrifício que vinha expiar um pecado involuntário. Eu não tive a intenção de cometer aquele pecado, mas cometi. Então, eu trazia um hatat. Uma parte era queimada no altar, e ninguém comia dele, e a outra parte ficava para o sacerdote. E o ofertante não comia dele. O outro sacrifício era o Hasham. Hasham era um sacrifício por intenção dolosa, ou seja, fiz algo voluntário, sabendo que era pecado, mas fiz assim mesmo. Da mesma maneira também, só o sacerdote comia, o ofertante dele não comia. E outro é chamado de Zeva Shelamim. Zeba quer dizer o sacrifício, Shelamim, de pazes. O que quer dizer isso aqui de pazes? A palavra Shelamim, da palavra Shalom, quer dizer paz, da palavra Shalem, que quer dizer completo, íntegro. Então, o ofertante fazia essa oferta porque estava feliz ao servir ao Eterno. E aí ele também ia comer junto com o sacerdote
o sacrifício estava sendo feito ali. Então, praticamente, eram essas 4 modalidades dos sacrifícios. Olá, Hatat, Hashem, Zeva, Shelamim. Agora, dentro desses 4, tu tinha, se era individual, se era coletivo, qual era a possibilidade do doador. Ele tinha muito pertences que ele podia dar, ele tinha pouco. Então, isso que ia agora definir como seria esse sacrifício dessas 4 modalidades. Então, se alguém levava para o altar um sacrifício para ser holocausto, esse holocausto, por que ele era completamente consumido no altar? Porque ele vinha expiar não só os pecados físicos que a gente teria cometido, como também aqueles que a gente tinha pensado somente. Isso também incluiria o próprio sacerdote, por isso que ele não poderia comer desse sacrifício. Então, ele era completamente elevado ao Eterno. Agora, dependendo das possibilidades, em cada uma dessas 4 modalidades, se tivesse dinheiro, se tivesse posses, ofertava touro, ofertava facas, era uma possibilidade bem grande. Se ia diminuindo a capacidade de obtenção de recursos, ele passava para carneiro e cabras. Se ia diminuindo mais ainda, ele passava para pombinhas e rolinhas. E se diminuía mais ainda a possibilidade dele, levava, então, farinha de trigo, que era ofertada em forma de panela, ou então em forma de frigideira. Isso levava, então, azeite. Tudo isso era considerado, então. Só que o termo que a Torá usa para essas ofertas de nível realmente de poucos recursos, em vez da palavra Adam, se fala a palavra Nefesh. Nefesh, quando fosse fazer uma sua oferta. O que é Nefesh em hebraico? Nefesh, a gente sabe, é a alma. Então, aquele que tem poucos recursos, ele faz um sacrifício, faz um esforço muito grande para ele dar a sua oferta. É como se estivesse ofertando a sua própria alma. Então, esse é o sentido dessas 4 modalidades. Bem, esse sacrifício de flor de farinha era chamado de minha. Minha. Então, minha é uma oferta. Minha é oferta. Mas a primeira pergunta que pode fazer, mas o que tem a ver a minha com a minha que a gente faz hoje de tarde, na nossa oração? Bom, aqui a gente não pode confundir as 2 palavras. A palavra minha utilizada nesse sentido aqui das ofertas vem da palavra trazer, levar. É como, por exemplo, a Shina Brachá Bechalá, que Hashem não deixou de tomar um caminho, Lonaha, a dele, Naha do verbo levar. Então, minha é nesse sentido aí. Já a minha da oração que nós temos, que nós fazemos de tarde, ela vem de uma outra raiz, que quer dizer Manach Hayom, que o dia se põe, o dia descansa, da palavra Menuchá. Então essa é a minha oração da tarde, quando o sol está se pondo. Então esse é outro sentido dessa mesma palavra aqui. Então, na minha, que é essa oferta, é dito que a gente deveria não usar nem mel e nem fermento. Nem mel e nem fermento. Por que não poderia usar mel e fermento nas nossas ofertas? Bom, o fermento tem a ver com a questão do nosso Yetzer Hará, que ele fica fermentado. Ou seja, se eu me acho que eu tenho muito poder econômico, poder de persuasão, qualquer poder, eu posso, a partir daí, me tornar um petulante, me tornar um arrogante. Então, eu chamo de Seor, em hebraico. Ou então, Hametz, que é o mesmo que se utiliza em Pêssar. Então, dessa maneira, eu não podia fazer um sacrifício tendo essas características. E o Devash? O que é o Devash? Que é justamente o mel, uma coisa doce. Por que eu não poderia ofertar uma coisa doce para o Eterno? Bom, aqui, Devash, uma coisa doce, vem nos ensinar a questão do equilíbrio. Uma coisa doce é muito bom, mas o excesso de uma coisa doce já fica uma coisa
enjoativa. Enjoativa. Isso é uma coisa. Outra, como a gente falou que o fermento tem a ver com Yetzer Hará, o nosso impulso para o mal, o devash, que é o doce, também tem, que é a gemátria. Quanto é devash? Devash é Dalet, é 4. O beta é doja, tem 6. E o shin é 300, 306. Que gemátria é essa? Da palavra Ishá. Aleph é 1, o shin é 300, Recim 306. Então devash e Ishá é a mesma coisa. O que é Ishá? A mulher. Então, nosso Yetzer Hará para com mulher ou mulheres era um problema muito sério. Então, a gente não poderia combinar uma coisa com a outra e fazer justamente um sacrifício. Tínhamos que ter sempre o equilíbrio ao fazer isso. E, ao contrário desses dois ingredientes, a gente poderia botar o quê? Melar. Melar é o sal. Mas por que o melar é tão importante? Porque a palavra melar, do contrário, bora só mudar aqui as letras. Melar. Melar, da palavra lechem. Lechem é o pão. É, de fato, o nosso alimento. E o que mais eu posso mudar dessa palavra melar? A palavra do contrário, hamal. O que é hamal? Hamal quer dizer do verbo perdoar, de remlar. Então, eu uso o sal, tendo esse simbolismo de que Deus possa me dar meu alimento e, ao mesmo tempo, me dar também o meu perdão. Então, isso era a importância que a gente tinha ao fazer justamente as nossas ofertas ao Eterno. Por esse motivo que nossas mesas, até o dia de hoje, quando você vai fazer um kiddush, o que você faz no kiddush? Você pega o pão e mela o pão no sal, simbolizando em grau nossos sacrifícios. E a palavra mela dá um total de 78. Então, quando você for melar o pão no sal, você pensa na seguinte frase: Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. O Eterno é o Rei, que o Eterno reinou, que o Eterno reinará para todo sempre. Porque essa frase, que aparece aqui o nome de Eterno 3 vezes. E quanto vale o nome do Eterno? Yod, Rei, mais um Vá, mais um Rei, dá 26. Vezes 3, 78. Que é a palavra Mela. Então, muitos dizem que a gente não deve falar essa frase, você somente pensa nela. Você faz a berachá do pão, aí vai melar o pão, sal, e pensa, mas percebam aqui um pouquinho que é o contrário. Tu não estás colocando o sal no pão, e sim o pão no sal. Que mudou um pouquinho. Bom, aqui já vamos entrar então numa outra esfera para a gente explicar isso daqui. O melar, que é o sal, representa um din. Um din é um julgamento mais rigoroso. E o pão, que é mais delicioso, representa um adocicante, ou seja, representa um adocicar desse julgamento. Então, você, ao melar o pão no sal, você quer que o teu julgamento seja mais adocicado. Quando chega em Rosh Hashanah, que é o nosso julgamento, que o mundo está em julgamento, então aí se usa o doce perfeitamente, que seja doce realmente o nosso julgamento. Então, todo aquele simbolismo de Rosh Hashanah vai envolver essa questão de julgamento. Então, basicamente, os nossos sacrifícios eram feitos no nosso coração. Quando eu tinha vontade de fazer um serviço ao Eterno, eu ia e fazia dessa maneira. Agora, saindo da esfera do individual e do coletivo, partindo para pessoas mais importantes dentro do povo. Por exemplo, a figura do Kohen Mashiach. Kohen Mashiach. Quem era o Kohen Mashiach?
Correndo Mashiach, correndo quer dizer o sacerdote, Mashiach quer dizer o quê? O ungido para exercer essa função. Então, ele foi untado em óleo e foi elevado a essa condição de ser o sacerdote naquele momento. Então, correndo Mashiach. Então, quando o correndo Mashiach fizesse o seu pecado, tinha a sua maneira de fazer expiação. Da mesma maneira, ele ia incorrer nas 4 modalidades. Então, ele ia botar a mão dele sobre o sacrifício e lá, então, teria a expiação. Se fosse holocausto, era holocausto. Se fosse por expiação, expiação. Se fosse para fazer um sacrifício de paz, sacrifício de pazes. Então, esse era do correndo Mashiach. Se fosse o Nassi, quem era o Nassi? Nassi é aquele que comanda o povo. Nasci o que comanda. A palavra nasci quer dizer que está elevado. E está na pirâmide da sociedade, está lá em cima. Aquele que comanda. Então, quando ele cometesse também um tipo de pecado, da mesma maneira ele tinha que fazer também uma expiação de pecado. Ou seja, ele ia reconhecer o pecado dele de uma maneira pública e assim ia pedir perdão pelo pecado dele. E tinha também o pecado do Am Haaretz. Am Haaretz é aquele a pessoa mais ignorante, também não tem conhecimento do que é a lei, mas de qualquer maneira também ele não ficaria livre de fazer as suas ofertas quando, pela sua ignorância, causasse dano a outros. Então, daqui, basicamente, essa primeira perachá está se referindo a esses tipos de sacrifícios. O que o nosso Talmud escreve? O Talmud escreve que hoje, quando a gente não tem mais o Beit HaMikdash ou o Mishkan, a gente fazer os sacrifícios, o que a gente faz em lugar disso? A gente faz um estudo sobre os sacrifícios. Todo aquele que estuda sobre os sacrifícios é como se estivesse fazendo os sacrifícios. Então, por isso que nas nossas tefilot são inseridas as leituras sobre os sacrifícios. Chama-se os korbanot, que em geral aparece no início das tefilot, tanto do Shacharit quanto da Minchá. Então, está no mesmo lugar. E, da mesma maneira, vai cumprir o que disse o profeta Oséias, no capítulo 14, Shalemá farim sefateno, que nossos lábios iriam substituir, ou seja, completar o sacrifício dos animais. Então, o que nós temos hoje em dia? Hoje, todo e qualquer judeu, qualquer pessoa que serve ao Eterno, não importa a sua origem, ele que seu coração o compelir a fazer um serviço do Eterno, então os seus lábios é que vão pronunciar justamente, e vão satisfazer, digamos assim, louvando o Eterno. Então, aqueles sacrifícios que a gente está lá, eles não estão, não se diz assim, então agora estão inválidos. Não, você deve estudar sobre eles. Que cada um deles tinha um propósito específico e tinha um ensinamento para nós. Por exemplo, a gente falou aqui de Adão, que é Adriv Miquem, um homem, quando for fazer um sacrifício, usar a palavra Adão, então eu não posso roubar, então eu posso fazer para a minha família. Nefesh, que efetar, quando uma alma que for fazer uma oferta, então por que a alma? Porque é uma pessoa que tem dificuldades econômicas está ofertando ali a sua alma praticamente. Então, isso acontece no dia de hoje. É aquela pessoa que pode chegar na esnoga ou em qualquer comunidade e, olha, o que está faltando aqui? Está faltando fazer uma seudá. Eu dou a seudá de hoje. Mas tem aquele que não tem condição, mas ele quer dar também. Eu vou levar uma lata de atum. Tá valendo. Então, tudo isso vai do nosso coração para a gente fazer realmente o sacrifício ao Eterno. Isso é o que diz a nossa Torá. Torá de Moshe. Torá de Moshe, ela começa com a letra Bet, Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. No princípio, Deus dos céus e a terra. E quando ele acaba toda a Torá, que é o 5º livro, outra palavra é Israel. Israel acaba com Lamed. Então, deu a letra Lamed,
e a letra Bet. O que forma essas duas letras aqui? A palavra lev. O que é lev? Lev é o coração. Então, tudo que a gente estuda, tudo que a gente se aprofunda no conhecimento de Torá, para tentar elevar o nosso coração. A gente fazer serviço, um coração feliz perante o Eterno. É o que diz também o Shema Israel. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. E amarás a teu Deus com todo o teu coração. Mas aqui já aparece levavecha, com 2 bet. Então, o coração pode ser leve, coração, então, levavo. Também é coração. Só que levavo, o sentido é tanto com coração bom como coração ruim. Nós temos que amar sempre ao Eterno. Eu tenho que fazer com que o meu coração, aquele que pende para as coisas ruins, então, eu tenho que fazer as coisas voltadas para o Eterno. Então, esse que é o objetivo do nosso estudo. Quando você vem e faz um estudo voltado para esse serviço, então, tudo que tu fizeres em relação a isso, você vai ser abençoado. Por que muitas vezes a gente não vê uma resposta direta do Eterno para as nossas deprecações, para as nossas orações perante Deus? Porque muitas vezes não está completo. Eu estou pronunciando algo, a minha cabeça está em outro. E o meu sentimento também está diferente. Então, eu tenho que ajustar as 4 coisas. Meu pensamento ao Eterno, meu sentimento ao Eterno, a minha fala ao Eterno e as minhas ações ao Eterno. Com certeza você vai receber as bênçãos do Eterno. É o que diz o Salmo 24. Quem é aquele que vai subir na montanha do Eterno para levá-lo, aquele que tem o coração puro, e o Nequikapaim, que tem as mãos limpas. A gente toma muito cuidado com isso. Fazer com que a gente possa pedir sempre ao Eterno a sua bênção, e só vai realmente responder conforme nossos méritos. E a gente pode vencer os nossos méritos reconhecendo nossos erros. Por exemplo, alguém tem qualquer tipo de defeito no seu caráter, nos seus atos, tá? Mas você reconhece isso, você está disposto a fazer um esforço para mudar, já é contabilizado como algo positivo para você. Mas se ao contrário, eu digo, não, eu sou uma pessoa perfeita, não faço nada de errado, pedir perdão, é certo que eu estou fazendo, então é provável que o Eterno não vai disputar. E às vezes, quando a gente vê pessoas publicamente ruins, entre aspas, se dando bem, a pessoa ruim conseguiu isso. Isso lembra uma história contada numa Sechet Berachot, Tratado de Berachot, no capítulo 9. Lá no capítulo 9 de Berachot, é um tratado que vai falar dos sonhos. Vai falar dos sonhos. Interpretação de sonhos. Quem quiser pode ler lá. Pela internet você encontrar lá, capítulo 9, Tratado Berachot. Tem uma história lá, assim. Alguém contava seus sonhos e o Rafael ia respondendo, ia interpretando. Até que um pagão, contou o seguinte sonho. Eu não vou lembrar de todo o sonho, que são muitas coisas, mas eu que a gente estava regando a lua. A gente estava regando a lua. E o sábio interpretou, regando a lua representa a nossa mãe. Você estava mantendo relações com a sua mãe. E o pagão confirmou. Aí o pagão contou, eu sonhei que meus 2 olhos estavam se beijando. 2 olhos estavam se beijando, era com a tua irmã. Então você estava mantendo relações com sua irmã. O pagão também confirmou. Aí ele conta um outro sonho que eu não lembro agora, mas que dava a entender que ele se pegava a roupa dos mortos. Está vendo? Você não tem respeito nem para com os mortos. E assim você rouba a todos. Até que no parte final, ele diz que sonhava com um dinheiro
em Capódquia. Capódquia é o nome que aparece. Capódquia é por sinal que Capadócia, pelo lugar do passado lá. E o Ram perguntou, você vai em Capadócia? Não. Tua família ia na Capadócia? Disse não. Ah, então Capódquia. O Ram interpretou para ele. Capa quer dizer as vigas da casa. E teca quer dizer 10. Você vai na 10ª viga da tua casa, tem dinheiro lá. O pagão foi e encontrou. O pagão foi e encontrou dinheiro lá. Aí termina assim a história. E a pergunta vem depois disso. Como que esse pagão, fazendo relação com sua mãe, com sua irmã, roubando os mortos, entre outras coisas que ele fazia. Tem uma que eu lembrei agora, que ele deitava embaixo da cama. E no sonho dele, ele deitava embaixo da cama. Isso quer dizer que ele tinha relações com outro homem. Então a situação era muito complicada. Era muito complicada. E como então que esse pagão conseguiu pegar dinheiro no final e ainda foi recompensado? Já foi recompensado? Então, essa é uma pergunta básica para todos nós. Nós vivemos nesse mundo aqui, fazemos um esforço muito grande para a gente seguir certas regras, para manter um bom relacionamento na minha casa, na minha família, com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade. Tenta manter um equilíbrio que a gente pode. E é logicamente que às vezes tem perturbações, é natural ter, mas a gente se esforça para isso. Enquanto que outras pessoas é do contrário. Elas fazem um esforço para ter confusão. Liga em casa, discute com os filhos, discute com os vizinhos, na sociedade que ela vive, faz só brigas. E no final tu vê que ela está prosperando, né? Ela conseguiu, olha, ela conseguiu aquilo ali. Aí tu fica como? Da mesma maneira, foi visto pelos olhos dos povos do mundo que a desgraça do povo de Israel, no seu exílio e na sua perseguição, mostrava o quê? Que eles estavam errados, que nós estávamos errados. Que nós não quisemos receber o Messias, que a gente vendeu, que a gente matou, e assim por diante. E isso justificava, inclusive, a perseguição contra nós. Contra nós. Então a pergunta fica, onde está, então, essa justiça? Essa é uma pergunta básica. Essa pergunta básica, ela está contida no livro de Jó. Quem for ler o livro de Jó, vai ler ali realmente os sofrimentos do justo. Então, o Jó vai sofrendo, e os seus amigos vão fazer as visitas para ele, e na vida vão conversando. E vendo o sofrimento de Jó, o Jó está perguntando por que está acontecendo isso com ele. E cada um dos amigos vai dando a seguinte resposta: alguma coisa de errada você fez. O Eterno é justo. E o Jó continua sem aceitar esse tipo de resposta. Não, mas eu não fiz nada de errado. E assim vai se passando as leituras, até que chega no capítulo 40 do livro de Jó, aí nós temos o próprio Deus falando com Jó. O próprio Deus falando com Jó. E na resposta que Deus dá para o Jó, Deus diz assim para Jó: onde tu estavas quando eu criei o mundo? Tu sabe o que acontece aqui no espaço? Sabe o que acontece nas profundezas da terra, dos mares? O Jó foi ficando pequeno. Foi ficando pequeno. Aí sim que o Jó foi entender que não tem como a gente ter uma compreensão da justiça divina com esse pequeno fragmento que a gente tem de ver as coisas. Então, essa é a lição. Só o Eterno, que é o todo, é que ele pode saber uma coisa que parece ser ruim, mas que no final ela é boa. Nós, como seres humanos, estamos só num pequeno fragmento. Você só está vendo a coisa ruim. Pô, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim. Ah, mas não está vendo a junção do todo. Então, essa é a lição que o Jó recebeu. Isso representa, só para terminar nosso comentário, a seguinte história. Uma analogia. Um judeu
sai da sua cidade que ele morava e vai para um outro lugar. Ao chegar lá, ele vai na sinagoga, vai na sinagoga lá. Chegou no Shabat, na sinagoga. Chegou no Shabat, na sinagoga, sentou lá, pegou o Sidur, a oração estava acontecendo, ele foi acompanhando. Chegou o momento de criar a Torá, da leitura da Torá. E o responsável pela leitura, ou quem está acompanhando ele, vai chamar aquelas pessoas que vão acompanhar a leitura, as 7 aliot da Torá. Aí está sentado lá, aí o responsável chama o primeiro de uma certa fileira das 9, o primeiro de lá. Chamou o segundo da mesma fileira, assim o terceiro até o 7º daquela fileira. E o estranho lá, o visitante, ficou, nossa, aqui não é estranho, rapaz. Só chama de um lugar. E as outras pessoas, ele ficou lá. Quando acabou a tefilá, ele foi falar com o responsável. Disse, mas olha, legal que vocês... Gostei muito da tefilá, da expansão. Mas me explica, por que você chamou só de uma fileira? Por que você não distribui por toda a esnoga? Aí disse o responsável, você veio sábado passado para a esnoga? Ele disse, não, eu não sou daqui. Você vem o sábado que vem? Não, eu tenho que ir embora. Então, você não sabe. Cada Shabat é uma fileira. Foi essa. No Shabat que vem, a outra fileira, e assim a gente vai dar a volta em toda a história. Ou seja, a gente, com um pequeno fragmento de, ao ver uma coisa, a gente quer entender o todo. Só o Eterno que tem essa compreensão total. Então, muitas vezes, que a gente vê uma coisa que parece ser um sucesso, ou que parece ser realmente uma coisa muito ruim, a gente não tem realmente noção verdadeira disso. Então, não podemos e não temos que ter inveja, entre aspas, de um sucesso do perverso. Sabe a desgraceira que é a vida dele, pessoal, tudo mais. Então, devemos ter sempre o quê? Vou ter que servir ao Eterno. Estamos aqui nesse mundo que a gente não tem essa visão direta do Eterno, mas eu tenho que estar com meu coração voltado para ele. Então, isso vai me dar o quê? Eu não tendo condições, tendo muitas, tendo poucas, tenho que fazer o serviço ao Eterno. Vai chegar, por exemplo, Purim agora. Ah, tá bom. Chegar no sábado à noite, fazer a leitura da Megilá, fazer a alegria desse dia. Quando chegar no domingo pela manhã, a gente vai para a esnoga, bota o tefilim, faz a leitura da Perachá, que é sobre Amaleque, seguindo vai ler novamente a Megilá de Esther. Vamos fazer barulho quando a gente ouvir o nome de Ramã. Faz parte. Isso é essa tefilá. Eu tendo condições ou não, eu devo fazer a minha parte. Então, não esqueça o que diz o Salmo número 100. Ivdu et Hashem besimcha. Sirvam ao Eterno com alegria. Então, essa é a parte principal que compete a nós. Então, nessa pera dos sacrifícios, façamos nossos sacrifícios para que a gente possa servir ao Eterno com muita alegria e receber suas bênçãos. E assim digamos todos. Amém.